O câncer tem cura e hoje eu vou falar com você sobre o câncer de testículo. A gente está no mês de abril e é comemorado, na verdade não comemorado, né, mas é valorizado, é dado bastante atenção ao câncer de testículo. Estou ao vivo aqui no Instagram e também no Facebook. Aqui é um momento para que você possa tirar suas dúvidas, suas dores em relação ao tratamento do câncer. Essa é uma oportunidade que eu construí exatamente para ajudar você que está passando por esse momento delicado, esse momento intenso, que é o tratamento do câncer, que é o acompanhamento dessa doença que tem cura e muitas pessoas não sabem como acessar esse benefício, como acessar essa conquista. E para que a gente possa, para que eu possa, falar sobre o câncer de testículo, a minha intenção é falar também, sobre a prevenção e vou falar um pouco do tratamento do câncer e acredito que isso ele possa ser muito útil para você, exatamente porque é um câncer pouco presente no Brasil e é um câncer que atinge jovens. Essa é uma parte bem importante. As pessoas normalmente estão acostumadas com os cânceres que as pessoas têm mais de 50 anos, mais de 60, começam a ter a doença chamada câncer, mas essa é uma doença que atinge jovens. Então eu quero comentar alguns pontos importantes que muitas vezes podem passar desapercebidos e fazer com que esse câncer avance e dificulte mais ainda o tratamento. É óbvio, é claro que o câncer de testículo ele atinge só os homens. Quando a gente fala de câncer de testículo, eu estou falando de pessoas que normalmente vão desenvolver essa doença de 20 a 40 anos, ou seja, é muito jovem. Normalmente a gente percebe o câncer em pessoas com mais de 50 anos, por diversos motivos. E se você tem dor no testículo, dor ali na região próxima ao testículo, se você toca nos testículos e percebe algum carocinho dolorido ou não, isso é um motivo de conversar com urgência com o urologista, porque o tumor ele pode ser dolorido ou pode não ser. Essas são características que fazem parte dessa doença. Se mudou a coloração do saco escrotal, se ela está mais de uma cor diferente, arroxeada, vermelha, ou se você sente que está inflamado, isso também é um indício de que isso pode ser câncer. Não para você sentir medo agora se você tiver isso, mas para que você tenha urgência e você procure o mais rápido possível ou o urologista, que é um médico específico para fazer esse cuidado, ou o clínico geral, porque ele já tem um olhar especial para direcionar você para esse problema que tem tratamento, que tem cura, e quando você detecta isso no começo, a chance de cura é máxima. Então é importante que você tenha esse olhar. Existem alguns fatores que estão associados a câncer no testículo, e esse ponto que eu quero fortalecer. Existe uma condição que se chama criptorquidia, no qual a criança ela nasce sem os testículos na bolsinha do saco escrotal. Se isso demora muito tempo, o testículo quando a criança nasce ele já tem que estar ali no saco escrotal. O médico pediatra já presta atenção nisso, já fica atento a isso, mas uma mãe também pode prestar atenção no seu filho se ele nasceu com os testículos no saco escrotal. Indiretamente, se ele não nascer, é motivo de urgência para procurar um médico, para que ele tome um procedimento, às vezes cirúrgico, E é percebido que pessoas que desenvolveram a criptorquidia, lá na frente tem uma condição especial de câncer de testículo. Então elas podem no futuro desenvolver esse câncer. Então é fundamental que você possa ter essa possibilidade, você mãe, você pai, de prestar atenção se os testículos desceram para o saco escrotal. Esse é um procedimento simples, caso ele não tenha descido, existem cirurgias que podem até mesmo evitar a infertilidade. Outro ponto interessante é que
alguns homens apresentam o aumento do saco escrotal, não necessariamente por conta de um tumor, mas por conta de uma condição, né, de uma doença chamada varicocele. Para quem não conhece, varicocele é quando existe dilatação dos vasos sanguíneos que irrigam o testículo. E essa dilatação muitas vezes gera dor e gera infertilidade. Eu comentei ela não porque quem tem varicocele tem tumor no testículo, mas porque ela pode confundir você. Às vezes eu comentei aqui que você vai ter pode ter dor no testículo, pode ficar inchado, pode ficar dolorido, pode ter um aumento de alguma massa ali que eu chamei de tumor e você está tocando na própria varicocele, nesses vasos sanguíneos, esses vasos que estão dilatados e que eles estão associados não a tumor. Não é quem tem mais varicocele tem mais tumor, mas quem tem varicocele pode sentir dor, você vai ter um aumento normalmente na parte esquerda do testículo, normalmente a varicocele é do lado esquerdo, e esse aumento ele pode causar infertilidade. Ele não causa problema de ereção, do pênis ficar ereto, mas ele pode causar infertilidade e esse pode ser um dos motivos que você esteja tentando engravidar sua esposa e não consiga. Então acho que vale a pena também esse olhar e essa atenção. Quando se fala, por exemplo, de tratamento, o tratamento vai focar na parte cirúrgica ou quimioterápica, aí o oncologista vai fazer esse direcionamento para aquilo que é mais adequado, para aquilo que é melhor. E a partir dessa cirurgia, a pessoa se fez o diagnóstico logo no início, a chance de cura é altíssima. Então, por isso a importância desse vídeo. E se você tiver algum homem na sua família, algum amigo na sua família, indique esse vídeo para ele exatamente para que ele possa fazer esse autocuidado. Isso é fundamental. Não existe exame de rastreamento de câncer de testículo, porque a presença desse câncer é muito pequena, mas você pode fazer o seu rastreamento, você pode fazer o seu cuidado de saúde. Eu me lembro de maneira muito clara de um dos pacientes que eu acompanhei em 2013, graças a Deus hoje ele está bem, foi um dos primeiros pacientes que eu documentei a melhora da imunidade em relação ao câncer, e ele não pôde, o médico falou assim, essa semana você não vai fazer quimioterapia. E ele perguntou, doutor, por que eu não vou fazer quimioterapia sendo que é indicado para o meu caso? E o médico falou assim, é indicado, você já está fazendo quimioterapia, mas a sua imunidade está tão baixa que você não pode fazer quimioterapia essa semana. Então, eu quero que você repouse, o médico tem um procedimento medicamentoso para ajudar na imunidade, e eu, sabendo disso, né, eu entrei com a parte da nutrição para melhorar a imunidade dele. Então, em 6 dias, a gente conseguiu melhorar a imunidade dele, a ponto dele voltar na outra semana e conseguir fazer o tratamento quimioterápico. Então ele ficou, se eu não me engano, só uma semana sem a quimioterapia, né? Essa uma semana pode ser muito, mas graças a Deus isso não trouxe nenhum problema maior, mas isso pode, por exemplo, acontecer em alguma pessoa que você ama, em alguém que faz parte da sua família. Poucas pessoas sabem que baixa imunidade impede tratamento quimioterápico. Poucas pessoas sabem que baixo peso impede tratamento quimioterápico, radioterápico ou cirúrgico. Poucas pessoas sabem que anemia impede o tratamento médico para você conquistar a cura do câncer. Então, um dos focos da nutrição é ajudar com que essa pessoa que está passando por essa tempestade, por essa prova difícil, a manter os padrões de saúde normais para que ele receba o melhor tratamento. Em algumas situações, às vezes a pessoa até consegue melhorar a imunidade. Só que o oncologista, em vez de dar 2 drogas quimioterápicas, ele aplica só uma. Porque ele fala, se eu aplicar outra, ele não aguenta. Ele pode morrer por conta do tratamento. Então, olha que interessante o quanto a nutrição pode transformar a vida dessa pessoa no sentido já de exterminar a doença ali no começo. Se você, normalmente as pessoas falam, eu já sigo alimentação saudável, eu não preciso de nutricionista, eu já
tá tudo bem, o oncologista já faz o atendimento comigo, eu não preciso mais de nutricionista. Só que se você for pensar, quando você conversa com as pessoas, de maneira geral, a alimentação delas não é saudável. E muito menos específica para o câncer. Esse é um dos problemas que acontece. Segundo, quando você vai verificar as condições de saúde, se a pessoa tem anemia, se a pessoa tem trombose, se a pessoa tem imunidade baixa, ela não conhece os recursos nutricionais para melhorar esse problema. Então, se ela tem esse problema, a chance dela realmente não conseguir fazer o tratamento é altíssima. Tem casos de pessoas que chegam a tomar, paciente meu, 20 bolsas de sangue porque não estavam seguindo um adequado acompanhamento nutricional. Isso em um mês, eu não estou falando em um ano não, viu? 20 bolsas de sangue em um mês. Ou seja, o risco dessa pessoa piorar o tratamento dela, ela não conseguir se tratar, é muito grande. Então, quanto mais cedo você fizer esse acompanhamento nutricional, melhor para o tratamento. Quando fala, por exemplo, de imunidade, muitas pessoas nem entendem bem imunidade, mas seria quando você faz o hemograma, aquelas células brancas. Quando a gente fala de glóbulos brancos, a gente está falando de imunidade. Se você tiver baixa imunidade, você não pode fazer o tratamento do câncer, porque a chance de você ter uma infecção, visto que seu corpo fica mais fragilizado com a quimioterapia, é muito grande. Dessa maneira, deixa eu só tomar minha água. Me desculpe. Dessa maneira, o que acontece? Um paciente que tem toda a chance de atingir o máximo de cura, um paciente que tem condição de ser livre do câncer, ele não consegue porque não cuidou da nutrição. Se você olha o ritmo que um oncologista tem, ele vai cuidar desde um câncer de osso até um câncer de cabeça. Ele é especialista em todos os cânceres. Dessa maneira, no dia ele atende dezenas de pacientes, ele atende vários pacientes. Ele não consegue parar para conversar com você e falar, ó, você de manhã vai ter alimentação tal, no lanche da manhã você fazer isso, depois você vai tomar um suplemento isso. Ele não tem essa condição e muitas vezes ele não tem essa especialização para falar quais alimentos você vai precisar consumir para que você tenha um tratamento de excelência, visto a carga de trabalho dele e o foco dele é ver qual que é o melhor quimioterápico, radioterápico, procurar os protocolos mais atualizados para te atender. Se ele foca com excelência, e graças a Deus ele faz isso, no tratamento do câncer, ele não consegue fazer esse outro trabalho nutricional. Eu não conheço, pode ser que exista, não conheço nenhum paciente que chegou e falou assim, não, o oncologista já fez o meu plano alimentar, já me passou a suplementação e está acompanhando semanalmente tudo aquilo que eu estou fazendo. Eu desconheço, pode ser que tenha, mas eu desconheço. A maioria dos oncologistas, ele foca de maneira fiel e com excelência no excelente tratamento e o nutricionista vai te dar esse suporte nesse atendimento nutricional para que você possa ter resistência a essa prova, a esse tratamento, que é o câncer, no caso que eu estou falando hoje, de testículo. Então é muito comum as pessoas falarem assim, não, eu já estou fazendo o tratamento, eu não preciso de melhorar a minha alimentação, eu não preciso seguir um nutricionista. Você está fazendo sim um tratamento médico para destruir o câncer, mas muitas vezes você não está fazendo um tratamento nutricional. Você está seguindo aquilo que te falaram que é saudável. E na prática, quando a gente vai verificar, muitas vezes a pessoa não está nem um pouquinho saudável e muito menos está fazendo um tratamento específico para o câncer. Então esse ponto eu acredito que seja um dos grandes diferenciais do sucesso no câncer. A pessoa começa a ter excelentes resultados em relação à destruição do câncer quando ela faz esse acompanhamento nutricional, quando ela tem um profissional que ao lado dela vai ajudar a melhorar a imunidade, vai ajudar a combater a anemia, vai ajudar a evitar a trombose. Muitas vezes a trombose ela aparece em pacientes e a trombose ela tem tratamento médico, né, com medicamentos, Xarelto, Clexane, Marivan ou outro, e ao lado disso você precisa de uma alimentação específica, porque o seu alimento ele pode ser
o seu aliado ou pode ser o seu inimigo. De maneira geral, no câncer, o alimento que as pessoas ingerem é inimigo. De forma geral, a gente pega, olha, observa, a pessoa começa a comer alimentos que são inimigos do tratamento dela e não amigos. Então, esse ponto eu julgo que é bem importante. E nesse tratamento que eu fiz com esse paciente com câncer no testículo, ele teve que retirar, né? Os médicos tiveram que retirar um dos testículos, foi feito quimioterapia, foi feito cirurgia. Não me lembro a ordem das relações, mas foi realizado esses... Tá falhando aqui de novo. Foi realizado esses 2 procedimentos. E aí, a partir disso, graças a Deus, hoje, passaram já 8 anos, né? Vão completar agora, no final do ano, que ele fez o tratamento no final do ano, completam 8 anos, ele conseguiu se ver livre do câncer e foi liberado pela equipe médica. Mas qual que é um ponto diferencial que ele teve no início do contato com o câncer? O atendimento nutricional. A ponto do médico ter falado assim, nossa, como melhorou o seu sistema de defesa, como melhorou sua imunidade. Eu não sabia que a nutrição tinha esse poder. Então, isso reforça a importância de você ter uma alimentação específica para melhorar a imunidade, assim como mostra que muitos oncologistas não conseguem, muitas vezes, ter uma atenção especial daquilo que você precisa para vencer o câncer no quesito nutricional. No quesito medicamentoso, não tem discussão, mas no quesito nutricional, é muito comum, é muito forte você perceber que o médico não sabe qual conduta é mais interessante para aquele paciente naquele momento. Ele está mais preocupado, e com toda razão, em quais medicamentos que ele vai utilizar para poder eliminar aquela doença. O nutricionista vai estar focado em ajudar esse paciente a melhorar essa imunidade para que ele possa voltar, e voltar de uma maneira rápida. Eu estou falando em 7 dias. Esse paciente em 6 dias melhorou a imunidade. Então, percebe como é urgente esse atendimento? Eu tenho toda semana recebido pessoas me agradecendo, falando sobre o que eu tenho feito na internet, conversado sobre a questão do câncer, e elas não têm consciente, pelo menos elas não tinham antes de conversar comigo, a importância da nutrição no sucesso do tratamento do câncer. Elas tinham apenas que, não vou fazer o tratamento com oncologista, ponto final. Não, precisa fazer o tratamento com oncologista e precisa de uma nutrição de excelência, senão você provavelmente e infelizmente não vai atingir a cura. Sem esse acompanhamento nutricional, o risco dessa pessoa piorar é muito maior. O risco das pessoas que seguem uma alimentação sem uma orientação é muito mais fácil dela desnutrir, dela desenvolver anemia, dela desenvolver baixa imunidade, que são 3 inimigos do tratamento do câncer. Então, olha que interessante, você tem hoje nas mãos ferramentas, né? Os nutricionistas têm essas ferramentas para poder auxiliar você no tratamento do câncer de testículo. A prevenção eu já comentei no início, e um dos pontos principais nesse tratamento do câncer do testículo é você eliminar as bobagens que são acumuladas em relação a câncer. Existe muita bobagem que dificulta você ter acesso à informação adequada. E falando de bobagem, quais são as coisas que são fortemente ditas que curam o câncer? Se você tomar chá de avelós, você vai curar do câncer. Ontem mesmo eu recebi uma reportagem sobre o avelós que está sendo estudado, né? Já conhecia, mas foi uma das pessoas que segue meu conteúdo falando, toma chá de avelós, porque o chá de avelós ele vai curar, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não foi essa pessoa que me mandou o conteúdo que disse isso, mas como você encontra bastante artigo, até mesmo científico, falando da utilização do avelós para matar câncer em laboratório, ou seja, in vitro, a pessoa lê isso e associa, se eu estou com câncer e saiu um artigo científico que o avelós, ou a graviola, ou a romã
ela destrói a célula de câncer, várias, nesse estudo acho que eram 18 células ou mais células de câncer, eu vou usar em mim que vai destruir a minha célula. Aí morre, aí a pessoa ou morre ou surge o perigo de hepatite e de outras doenças. Por qual motivo? Porque a gente tem que diferenciar o que é estudo em laboratório do estudo na pele, no ser humano. Existe uma diferença gigante de décadas. Não é porque saiu uma pesquisa, até mesmo científica, em boas revistas, que substâncias presentes na Veloz, ou na folha da romã, ou na folha da graviola, destroem o câncer, que você vai pegar uma folha, ou a própria Veloz, vai fazer chá e vai tomar. Você está sendo cobaia e você tem um risco muito grande de até mesmo atrapalhar a ação de quimioterápicos. Hoje já é conhecido que o chá da graviola, da folha da graviola e o chá da folha da romã atrapalham a ação de quimioterápicos. Então, em vez da droga que o oncologista colocou em você, que está lá para destruir o seu câncer, o que você está fazendo? Você está atrapalhando o trabalho dele. Você está dificultando o seu tratamento, porque aquele chá pode impedir da quimioterapia curar você. Você recebeu a melhor droga que existe no mundo. A gente tem excelentes hospitais no Brasil, inclusive hospitais públicos. Essas drogas foram feitas para destruir o câncer e você ouviu falar, você até viu um artigo científico em laboratório que ele destrói células do câncer e você toma. O que você fez? Você acabou de determinar um fim para um tratamento de excelência na sua vida. Então, quando você vir algum artigo dizendo que substância A, B ou C, eu vou colocar Veloz, chá de folha de graviola ou de romã, eles destroem o câncer em laboratório ou em ratos, ou em macacos, ou em coelhos, lembra, você não é uma placa de laboratório, você não é um rato e você não é nenhum outro animal. Então, para a gente saber se esse tratamento é efetivo em você, é importante que seja feito um estudo específico no ser humano, com essa substância e você acompanha essa pessoa para ver se tem efeito ou não. O que eu normalmente falo aqui, não precisa decorar, do ensaio clínico randomizado duplo cego. Quando for feito esse estudo no ser humano em você, aí o profissional vai falar, opa, peraí, a gente já tem um estudo específico para utilizar essa planta para matar o câncer, para ajudar você. Enquanto não tiver isso, você está sendo cobaia, você tem um risco grande de atrapalhar a quimioterapia e, infelizmente, ou pior, tem a chance de encurtar a sua vida. Você não morreu do câncer, você morreu de um tratamento que você não tinha conhecimento e não foi indicado para a sua saúde. Esse do chá de avelós que eu estou comentando com você, em nenhum momento o artigo fala, pegue folha de chá de avelós, você que tem câncer e toma. Ele fala, são necessários mais estudos para verificar a eficácia dessa substância. Lembrando que no laboratório ele consegue pegar a avelós e separar a substância ativa da avelós. Ele não pegou uma infusão, né? Ou seja, pegou uma água quente, colocou a avelós e pegou aquela água quente e ofereceu em cima das células. Não, ele isolou o princípio ativo da avelós e utilizou nas células de câncer. Então existe uma diferença gigante daquilo que você vê de artigo científico que é de laboratório ou que é em animais, mesmo eles sendo mamíferos, coelho, macacos, ratos, para você aplicar na sua vida. Isso é o que muitas vezes faz uma pessoa encurtar a vida dela. Tomar o besterol que sai publicado na internet, no sentido de que aquele besterol ele não é indicado para você, ele é para um farmacêutico, ele é para um médico, ele é para outro profissional avançar naquele estudo e poder trazer um tratamento de excelência. Então, acho que o primeiro passo no tratamento do câncer é você limpar as besteiras que colocaram no seu caminho, os falsos tratamentos que foram colocados no seu caminho. Ah, você tem que tomar terapia alternativa X, porque naquela terapia alternativa eu conheço várias pessoas que se curaram. Mentira, não se curaram. Não existe essa questão de terapia com suplemento ou remédio medicamentoso ou substância A, B ou C
que cure o câncer, a não ser aquelas que estão na mão do oncologista. E aí as pessoas falam para mim, mas o oncologista, ele não está interessado na cura, né? Eu não concordo que o oncologista não está interessado na cura. Ele se formou para curar pessoas, e quanto mais pessoas ele curar, mais pacientes ele vai ter. Ele falou, opa, vamos naquele oncologista, porque quem ele põe a mão, o tratamento dele cura. O que ele mais quer, no meu entender, é isso. E eu posso me colocar no lugar. A todo momento, a todo dia, eu busco mais informações sobre o câncer, e se houvesse uma substância como salvadora da pátria, eu ia ser o primeiro a fazer uma live e falar para vocês, porque eu também passei por isso e quero encontrar cura e quero encontrar solução para a sua vida. Então, acho que começar a limpar esse terreno desse besterol é um grande passo, né? Você pode fazer. Outro lado é começar a, por exemplo, o que eu sempre comento aqui nas redes sociais, consumo de gordura e consumo de proteína. É comum você conversar com um paciente com câncer e ele ingerir pouca gordura e pouca proteína. E por que ele faz isso? Porque ele ouviu dizer que proteína faz mal, ele ouviu dizer que gordura faz mal. É outra bobagem sem tamanho. Gordura é boa para a saúde, é bem-vinda para a saúde. Proteína é boa para a saúde, bem-vinda para a saúde. E mais ainda no paciente com câncer. Os pacientes com câncer, eles eliminam a banha de porco, se você não gostar não tem problema. Eles eliminam manteiga, se você não gostar não tem problema. Eles eliminam carne gorda, se você não gostar não tem problema. Mas eles eliminam porque disseram que isso vai ser prejudicial para ele. A gente não tem trabalhos mostrando que carne gorda, manteiga ou banha são prejudiciais para a saúde. É claro que precisa de um controle, precisa de uma oferta adequada. Mas eu vejo pacientes com câncer mais próximos e abraçados da pizza, mais próximos e abraçados do hambúrguer industrializado, nugget industrializado, bolacha recheada, bolacha de aguçal, bolacha de polvilho, massa podre, do que da banha. Você pergunta para ele, quando foi a última vez que você comeu banha de porco, que você comeu manteiga, que você comeu carne gorda? Nossa, acho que faz mais de uns 2, 3 anos que eu não como isso. Quando você comeu pizza? Comi semana passada. Quando você comeu lasanha congelada? Semana passada. Todos esses alimentos, lasanha congelada, pizza, refrigerante, que são chamados de alimentos ultraprocessados, ele já está associado diretamente a problemas de saúde. Diretamente. A pessoa consome ele, é associado à obesidade, ele fica mais obeso. A obesidade está mais fortemente associada a câncer e ele abraça esses alimentos. Quando a gente fala para voltar a consumir esses alimentos naturais, banha de porco, manteiga, carne gorda, não posso, isso faz mal à saúde. Faz mal comer todo mês pizza, faz mal comer todo mês hambúrguer industrializado, faz mal comer presunto, apresuntado, isso faz mal. Agora, comer esses alimentos não. Então, acho que esse ponto vale a pena ser retirado desse terreno que a gente está querendo construir um castelo de vitória para esse paciente com câncer. Eliminar esse besterol. Alexandre, mas não tem nenhuma gordura que faz mal? Tem. Por exemplo, se você pega qualquer uma dessas gorduras que eu falei e você faz o aquecimento dela para fazer fritura, a fritura não é legal porque ela aumenta a oxidação das células. Quando eu falo de oxidação da célula, eu posso estar falando também de câncer. Então, inicialmente eu posso falar de gastrite. Quem come mais fritura tem mais gastrite. Indiretamente pode ter outros problemas de saúde. Então, a fritura não é uma preparação adequada, uma preparação saudável. Mas me falaram que eu posso fritar no azeite. Você tem liberdade de fritar em qualquer gordura. Mas os melhores benefícios do azeite você vai colher quando você consome ele cru. Porque os compostos bioativos que protegem sua saúde, eles estão presentes nele cru, nele dentro daquele vidro, que é um vidro escuro, e ele é escuro porque o azeite é tão sensível, mas tão sensível, que a própria luz que está batendo aqui pode oxidar essa gordura e ele vai perdendo qualidade. Então, além da oxidação, existem outros compostos que protegem a sua célula. Quando você aquece a 80 graus Celsius ou a 100 graus Celsius, você tira mais de 70% desses compostos que são protetores seus. Então é falsa essa informação de que
Se você comeu azeite e ele for virgem, né, e fritar, ele pode ser utilizado. Pode se você gostar, mas eu pessoalmente não indico, porque as melhores qualidades você vai perdendo. De preferência, usa ele cru na salada. Ah, Alexander, eu consumo óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol. Pode consumir? Eu não tenho o hábito de proibir as pessoas de consumirem, mas você consegue mais benefício na manteiga, na banha de porco, no azeite, do que nesses óleos vegetais, né? Em um pote de óleo vegetal, muitas vezes a gente vê a pessoa consumir um pote, né, que são 900 ml, uma pessoa consome ele no mês. Se por acaso ele consumisse até metade do pote, seria suportável, mas eu tenho um olhar interessante sobre esses óleos vegetais, que é o seguinte. Primeiro ponto, essas sementes, né, milho, soja, elas são transgênicas. Será que ela vai trazer prejuízo para a sua saúde? As pesquisas não mostram que sim nem que não. Então, por precaução, eu falo. Você tem o azeite, você tem a banha de porco e a manteiga que pode ser utilizada e já é utilizada há milhares de anos trazendo benefício. Então, você tem uma outra oportunidade. Você não está engessado e não tem mais chance de usar nenhum tipo de gordura. Você pode substituir por outras. Outro ponto, se eu falo de soja, de milho, de girassol e de canola, todas essas gorduras, as culturas delas recebem agrotóxico. Então, se você pode arrumar uma ferramenta, que seria banha de porco, manteiga ou azeite, que não vão ter esses agrotóxicos colocados nessas plantações, você está agregando saúde para você. Então, uma outra oportunidade de agregar saúde. Ah, mas e tudo que eu fiz lá atrás? Vamos olhar de agora para frente. O que passou, passou. Então, o tratamento é de hoje em diante. Se eu fosse pensar num paciente com câncer, a princípio não seria a minha primeira indicação esses tipos de gordura, essas combinações. Outro ponto em relação à própria gordura, né? Você tem a fritura e você tem também uma gordura péssima, que é uma gordura industrial, chamada gordura trans. A gordura trans é aquela gordura vegetal hidrogenada, ou aquela gordura que está presente nos alimentos que são de fast food, que são de massa podre, que são de donuts, bolacha de água e sal, bolacha recheada. Você vê escrito gordura vegetal, né? Gordura vegetal hidrogenada, normalmente é esse o nome que aparece. Essa gordura, essa sim é a pior gordura que existe. Ela é uma gordura artificial e ela é uma gordura que gruda na parede interna da artéria, né, por meio do famoso LDL colesterol, e ela vai atrapalhando o fluxo sanguíneo seu. Então, gordura trans, sim, é um péssimo nutriente, uma péssima substância, e não existe dose segura de gordura trans. Você fala assim, ah não, mas está escrito aqui no pacotinho que tem tantos gramas, está escrito que tem zero gramas na bolacha, tem 0 gramas. Pode estar escrito 0, só que se no ingrediente tiver escrito gordura vegetal hidrogenada, existe lá dentro. Mas a legislação, ela foi amiga desse empresário, porque se ele tiver uma quantidade pequena, pequena por porção, né, não pelo pacote, ele tem liberdade de dizer que não tem. Essa é uma malandragem dos empresários. Então, olha que grave. Às vezes você vê escrito 0 gordura trans, só que no pacote, quando você vai consumir, a quantidade é alta e não existe dose segura para a sua saúde. Então você poderia eliminar isso da sua vida sem problema algum. Margarina é péssimo para a saúde, principalmente aumenta o risco de você desenvolver a que a gente chama de síndrome metabólica ou dificuldade da insulina fazer o açúcar entrar na sua célula. Então margarina também não é indicado para a saúde, não seria um produto saudável, né? Um produto nutritivo. Então, esses cuidados, essa limpeza desse terreno, se ela for feita, fica mais fácil de você fazer um tratamento adequado do câncer. E olha que eu falei hoje, em especial, só dessa questão da gordura. Tem muito mais informação que são necessárias para serem abordadas. E se você quiser fazer alguma pergunta ao vivo aqui para mim, vai ser um prazer. Se você estiver vendo gravado, deixa o comentário. Eu, pessoalmente, leio todos os comentários, eu respondo todos os comentários. E a partir disso, a gente consegue construir
um futuro melhor para você, estando com câncer ou mesmo não estando, tá bom? Então eu aproveito para agradecer a sua atenção aqui comigo, a sua presença. Divulgue esse conteúdo para algum homem da sua família ou algum amigo, porque o primeiro passo do câncer eu sempre coloco que é a questão da proteção, que é a questão de evitar que a pessoa desenvolva a doença. E para os que desenvolveram a doença, a gente tem como ajudar e tem como tratar por meio da nutrição. Obrigado aqui pelos elogios, sempre temas maravilhosos. Obrigado, pessoal, pelo carinho, viu, pelos coraçõezinhos também, e vamos conversando aí. Uma excelente sexta-feira, uma sexta-feira abençoada e, em especial, um dia de Páscoa transformador, um final de semana em que você possa rever conceitos na sua vida, rever momentos que estão ocorrendo com você para se tornar uma pessoa cada vez melhor e uma pessoa mais próspera, tá bom? Deus abençoe e fiquem com Deus.